Então, hoje a aula é mais tranquila também, ainda bem. E a gente vai ver o. Opa, não, peguei o errado. Esse aqui foi da passada. É esse aqui. Boa tarde, professor. Desculpa a demora. Imagina. Boa tarde. Não tem problema não. Qualquer coisa também vai ficar gravado. Então, o John Locke, a gente ainda tá naquele mesmo contexto da Inglaterra, no Iluminismo, tá chegando na Idade Moderna. E ainda são filósofos que gostam de discutir sobre o estado de natureza, sobre uma filosofia mais política. Então, o John Locke, ele veio depois do Hobbes, que a gente tinha visto na aula passada, e ele é um filósofo inglês moderno, e ele é pai do liberalismo, que é mais pro lado da economia, né? Que é, defender a propriedade privada, né? Defender o que é seu por direito, o que você conquista, seus bens materiais, esse tipo de coisa. E era bem diferente ainda do que a gente entende como liberalismo, tipo, não foi aí que deu merda ainda, mas foi importante para essa sucessão do capitalismo. Porém, ainda não tinha essa malícia de querer um acúmulo de capital, era mais defender o que é seu por direito, no sentido da propriedade privada. Então, ele era pai do liberalismo, ele participou das revoluções inglesas que ajudaram a ascensão da burguesia. E na Revolução Puritana, quer dizer, a Puritana ajudou a ascensão da burguesia, né? E a Gloriosa, que colocou Guilherme de Orange como rei. E o John Locke, ele ajudou a estabelecer a monarquia parlamentar na Inglaterra. Então, ele era contra o absolutismo, principalmente contra Hobbes, porque o Hobbes defendia o absolutismo. Já ele defendia uma monarquia, né? O rei, governando através de um parlamento, né? Para ele não ter um poder muito forte, muito concentrado. Então, a filosofia política, como eu falei na última aula também, essa parte ela cai mais misturada com história. Então, tem pouca questão de filosofia mesmo deles. O John Locke tem um pouquinho mais já do que o Hobbes. E em relação à filosofia política dele, então, como eu falei, ele se opunha a essa monarquia absolutista, porque ele defendia o parlamento, né? O parlamento inglês, que era eles que governavam, na verdade, não era o rei. O rei era só uma representação, né? Era tipo um símbolo. E aí, em oposição ao absolutismo do Hobbes também, o John Locke ele acreditava que, mesmo sem leis, o ser humano poderia viver de forma pacífica. Porque o Hobbes, o contrário dele, que veio antes, ele falava que o homem era o lobo do próprio homem, né? Que se num estado de natureza, sem leis, sem um estado forte, seria o puro caos. Já o John Locke ele fala que daria sim para viver de uma forma pacífica. Isso porque ele acreditava que todo ser humano, mesmo sem leis, ele já tinha direitos, e eram direitos naturais, que ele chama de jus naturale. E seriam basicamente três, né? O direito à vida, que não tem nem o que falar, né? Direito à vida, a gente nasceu, então a gente tem o direito de viver. Depois também é debatido se a gente tem o direito de morrer como, tipo, um suicídio. Ainda não era considerado um pecado nessa época. Peraí que alguém falou no chat. Sim, tem o John Locke no Lost, o cadeirante, né? O careca. Sim, tem ele também. Eu não sei quais que são as semelhanças das ideias deles, mas eu sabia antes do John Locke, do Lost, do que desse, porque eu vi Lost faz muito tempo. Eu adorava. E aí tinha, então, esses três direitos, né? O direito à vida, que não tem nem o que falar. Aí vinha o direito à liberdade, o direito de expressão e de ir e vir. Ir e vir é literalmente você poder ir onde você quiser, porque nada pode te barrar, nem mesmo imposto, né? E aí a terceira é o direito à propriedade, que aí caracteriza o liberalismo,
que é de adquirir o que não podem tirar de você. Mas aqui, como eu falei, não tinha essa ideia ainda de acúmulo de propriedade. Ou propriedade podia ser entendida até como conhecimento, né? Porque você adquire conhecimento e ninguém pode te tirar ele. Mas sim, começou aí já uma ideia de filosofia da economia, alguma coisa assim. E aí, mesmo com esses direitos naturais, né, esses três direitos, a jus naturale, ainda assim é preciso escolher um governante, porque os direitos não garantem a paz. Ele fala que talvez o ser humano não viva como Hobbes falou, mas ainda assim um governante garante a paz. Só que esse governante não era um rei absolutista, porque ele devia governar com o parlamento. E aí, sobre religião, ele falava o óbvio, que não deveria existir intolerância religiosa. Ele defendia a tolerância e ele falava que ninguém, nem mesmo juízes ou governantes, parlamentares, qualquer pessoa, não pode definir uma religião única para um país. Um país deve ser um estado laico. Laico quer dizer literalmente isso, você tem o direito de escolher sua religião. E aí, para ele, a Igreja Católica, ele fazia uma crítica a ela, porque ele falava que ela atuava como uma serpente para conseguir alcançar seus objetivos. Ele não defende que podemos viver em harmonia sem leis? Então, ele fala que é possível, mas não é garantido. Por isso que a gente tem que escolher um governante, porque o governante vem junto com as leis. Então, ele fala que é possível, mas não é garantido. E aí tinha essa ideia da tolerância religiosa também. E sobre o trabalho e a epistemologia, que eu vou falar depois, são as partes mais importantes dele. Quer dizer, o trabalho, na verdade, não, é aquela ideia dos direitos. O trabalho é mais uma questão de história também, que ele defendia que o trabalho infantil deveria ser utilizado por famílias que não tivessem a condição de sustentar. Aí dá pra ver que começou a dar merda, né? No sentido de ele começou a defender a propriedade privada e aí começou a falar que o trabalho infantil é legalizado. E ele veio um pouquinho antes da Revolução Industrial, então ele afetou sim a Revolução Industrial porque isso se tornou uma realidade nela, né? Os operários tinham nas fábricas crianças trabalhando, e jornadas de trabalho piores do que hoje, então era bem complicado. Sim, começou a parte ruim, agora apertem os cintos. E aí ele defendia também que nos casos de guerra, os soldados do lado derrotado poderiam se tornar prisioneiros ao invés de mortos. E isso aqui é mais uma curiosidade, né? Se for cair alguma questão sobre essa parte de trabalho, é de Revolução Industrial, sabe? Porque ele influenciou, sim, esse caráter de trabalho infantil. Bem ruim. E aí, agora, sim, a parte mais importante. Para variar, ele era um empirista, que a gente viu muito nos últimos dias. E o empirismo, de novo, é a obtenção do conhecimento através das experiências e da vivência. E o empirismo se opõe ao racionalismo. E o racionalismo é a escola do Descartes, que a gente viu também. E como aqui de novo, Descartes ele era racionalista e ele defendia a dedução, né? Dedução é tipo, pela lógica, pelo seu pensamento, pelo raciocínio, você consegue chegar a uma teoria sem precisar do experimento. E aí o Locke, o que ele adiciona, né, para o empirismo é que ele pensava que a gente seria uma tábula rasa. Uma tábula rasa seria tipo uma folha em branco, um papel em branco, que vai se preenchendo de acordo com as nossas experiências. Isso é uma ideia bem legal para usar em redação também. É uma boa dica. A gente, tipo, até como em questão de personalidade, né? A gente nasce meio que sem e a gente vai moldando. A gente é um ser humano em construção. Então, essa é a ideia da tábula rasa. Pode falar, Vitória. Ah, é?
Que legal. Olha! Parabéns. Parabéns, foi bem. Foi muito bem. Depois, se você quiser, a gente pode conversar sobre. Não sei, você pode mandar um WhatsApp. Quem tiver interesse também, a gente podia compartilhar. E aí, em questão, ou até no fim da aula, se sobrar um tempinho. E aí, ainda sobre a epistemologia, parece que eu já falei. É isso. Os exercícios, então. E que tá cortando. Então, da Unesp, 2018, de acordo com o filósofo, todo conhecimento origina-se. Então, de acordo com o John Locke, como a gente acabou de ter aula, daria até para fazer sem ler o texto, né? Mas vamos ver. Posto que as qualidades que impressionam nossos sentidos estão nas próprias coisas, é claro que as ideias produzidas na mente entram pelos sentidos. Um empirismo, né? O empirismo defende também os sentidos. É tipo você presenciar uma experiência, você vê com seus próprios olhos. Então ele fala: é claro que as ideias produzidas na mente entram pelos sentidos. O entendimento não tem o poder de inventar ou de formar uma única ideia simples na mente que não tenha sido recebida pelos sentidos. Gostaria que alguém tentasse imaginar um gosto que jamais impressionou seu paladar, ou tentasse formar a ideia de um aroma que nunca cheirou. Quando puder fazer isso, concluirei também que um cego tem ideias de cores e um surdo noções reais dos diversos sons. É um argumento bem válido, né? Tipo, você tentar imaginar uma cor que você nunca viu é impossível. Então, de acordo com o John Locke, que é um empirista, todo conhecimento origina-se, letra A, da reminiscência de ideias originalmente transcendentes. Letra B, da combinação de ideias metafísicas e empíricas. Letra C, de categorias a priori existentes na mente humana. Letra D, de experiência com os objetos reais e empíricos. Letra E, de uma relação dialética do espírito humano com o mundo. Qual vocês acham que é? Uhum, é a letra D. Opa, pera. Essas palavras são muito complicadas. Qual que você teve mais dificuldade? Foi no texto ou nas alternativas? É, eu tava pensando na reminiscência também. Eu também não faço ideia do que é, deixa eu procurar. Reminiscência seria memória, mais simples, né? Reminiscência seria uma memória. Tipo, você guardar e trazer de volta ela. Sim, muito mais simples. Não entendo porque eles dificultam. Metafísica, não imagina, pode falar. Metafísica é um estudo, uma área da filosofia que a gente estuda literalmente coisas. É, não ajuda muito porque é meio abstrato, mas é literalmente estudar as coisas, tanto que a gente consegue ver, tipo uma cadeira, como que a gente não consegue ver, tipo a mente, um pensamento. Então, essa aqui não pode ser porque o empirismo era com coisas concretas, né? Tipo, você presenciar as coisas. Então, não pode ser uma combinação de ideias metafísicas e empíricas. Essa D, a letra B, daria para enganar um pouquinho. Transcendentes é uma palavra complicada porque depende muito do contexto, mas geralmente se refere a Deus. Ou ideias que vieram de outros planos, sabe? Tipo, lembra lá do Platão, quando falava do mundo das ideias, o mundo não sei o quê. Era o mundo das ideias e o mundo concreto. O mundo das ideias seria algo mais transcendente, né? Que vem de outro plano, tipo isso.
Outro plano seria, não sei, outra existência. É bem complicado, mas geralmente se refere a Deus. Tipo, tem muita palavra complicada mesmo. Às vezes, se vocês verem demiurgo, traduzam como Deus. Assim que escreve. Tem bastante exercício que usa essa palavra, não sei se vocês já viram. A FUVEST às vezes coloca umas palavras mais difíceis assim. A letra D, ele fala, né, de categorias a priori existentes na mente. A priori é o que vem, tipo, a priori se refere a antes, é coisa que você consegue comprovar a priori, tipo, antes de você testemunhar, sabe? Seria. Lembra na aula de Descartes que a gente falou que tinham umas ideias dele que o ser humano nascia com certos conhecimentos, já tipo ideias inatas, que, por exemplo, a matemática, 2 mais 2 igual a 4, para o Descartes, o ser humano nasce sabendo isso, é um conhecimento natural dele. Isso seria a priori, porque a priori não precisou de nenhuma comprovação, não precisou de nenhuma experimentação. Então, não combina com o empirismo, porque é o oposto, né? O a priori vem antes, você não necessita de uma experimentação, e o posteriori é o que vem depois. Seria no caso do empirismo. Se eu não me engano, se escreve assim, ou separado. Então, a letra C seria um negócio mais parecido com Descartes, né? Seria a ideia de inatismo. Inatismo é é aquilo que a gente já nasce com, né? Então, categorias a priori existentes na mente humana, ele estaria falando que o conhecimento vem de forma sem experimentação, que não é a ideia do John Locke, que ele era um empirista. A letra D é a nossa correta, e a letra E, dialética, é o que a gente vai ver mais pra frente. É uma palavra complicada também, mas ela quer dizer. Dialética é tipo um termo que se refere a um avanço que vem através de uma contradição. Você já lembra daquela ideia que, tipo, opostos, eles geram um avanço, o oposto é bom, tipo, os opostos se combinam? Dialética tem um pouquinho disso. Ela fala que toda vez que existe um choque entre coisas assim, tipo, não sei, uma rivalidade, uma rixa, uma briga, isso de certo modo é bom porque é um avanço. Vai produzir alguma coisa dali. A gente vai ver mais pra frente dialética também, não se preocupem. E aí, da Unicamp, 2015, ele fala, eu vou ler direto do texto porque é pouca coisa. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato. O empirismo, corrente filosófica da qual Locke fazia parte, letra A, afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. Letra B, é uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos. Letra C, aproxima-se do modelo científico cartesiano, ao negar a existência de ideias inatas. Letra D, defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. Qual vocês acham que é? Uhum, é a letra A. Essa aqui é mais simples, né? Ele fala, né, que não é inato. Inato é a ideia lá de que a gente nasce com, né? Que o Descartes, ele... Descartes, fale como quiser. Ele defendia essa ideia de inato. Era racionalismo. Já o John Locke é empirismo. Ele fala que a aquisição deriva da experiência, então é a letra A. O ceticismo, a gente... É saber, é difícil de entender. É uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos. É, o ceticismo era aquela corrente da filosofia, né, que a gente viu lá nos filósofos helenistas, e aí pegou, né? Tipo, vários outros autores foram trazendo ceticismo, mas é você meio que ficar duvidando da origem, tipo, daquele conhecimento. Você duvidar de uma certeza.
E o ceticismo não fazia parte do John Locke. O empirismo geralmente não é tão cético, igual o do John Locke. Então, o ceticismo lembra aquela escola que falava que a gente devia ficar meio que com o pé atrás de qualquer conhecimento dado, de qualquer certeza. A gente desconfia da certeza, isso é o ceticismo. A letra C, quando ele fala cartesiano, sempre se refere ao Descartes. Isso, inclusive, em matemática, lá nos planos cartesianos, foi ele que inventou aquelas coisas. Então, a letra C também não pode ser, porque ele é o oposto, praticamente, do Descartes, o Descartes é racionalismo, o John Locke é empirismo. E o Descartes, ele fala que existem, sim, as ideias inatas. E aqui na letra C ele fala que o Descartes negaria a existência de ideias inatas. E a letra D defende que as ideias estão presentes na razão desde o conhecimento. Ele não gosta de razão. É basicamente essa justificativa. Porque o empirismo não gosta de razão. Ele fala que vem tudo da experiência. Razão e experiência são coisas diferentes. Razão é sua ideia, é um pensamento que você chega através dele num conhecimento, né? A sua ideia te dá um conhecimento sem que você precise passar por algum experimento. Então, o empirismo não gosta da razão. Alguém tem alguma dúvida? Então, agora o David Hume. Ele é mais simples, eu acho. Esse cara aí com o turbante. Na época, acho que não tinha apropriação cultural. Porque foi bem na época que eles estavam colonizando a Índia. Então, ele deve ter achado chique e usou, não sei. Então, ele era um filósofo empirista também do século XVIII. É um pouquinho depois já do John Locke. E ele é considerado um empirista radical. Mais uma vez, um empirista, só que agora ele é radical. E o que que seria um empirista radical? Ele é cético, que a gente já visto no exercício anterior. E ele acredita que só o que pode ser presenciado pode ser certo. Tipo, você só pode ter certeza daquilo que você consegue ver. É o famoso só acredito vendo, né? E ele falava, mais uma vez, né, que a busca pelo conhecimento é através de experiência. Acho que vocês nunca mais vão esquecer sobre empirismo, de tanto que a gente viu. E o Hume, ele se opunha de novo às ideias do Descartes, porque ele acreditava no conceito de ideias inatas. Quer dizer, o Descartes acreditava no conceito de ideias inatas e que a razão permite o conhecimento, ao contrário do empirismo. Depois a gente pode fazer uma listinha com os filósofos empiristas, porque toda vez que cair eles, provavelmente vai falar de Descartes, porque eles são opostos. Então, vocês, sabendo quais são os empiristas, vocês já vão saber que eles são opostos ao Descartes. E o David Hume, o que ele acrescentou para o empirismo é a questão de hábito e cotidiano. Ele valorizava muito o hábito, porque para ele era um guia da vida humana, porque o dia a dia, o hábito, o cotidiano que nos faz ter as experiências. Então, o hábito ele entende, né, como coisas que ocorrem no nosso dia a dia. E aí tem um exemplo para ficar mais claro, né? Tipo, você toma um tapa na cara. Assim, tipo, aleatoriamente no seu dia você toma um tapa na cara. Então você sente uma dor. E a experiência do tapa, ela vai te lembrar a dor depois, né? Vai ficar marcado isso em você. E aí ele diferencia a experiência de ideia. Para ele são coisas diferentes. A experiência é aquilo que tá ocorrendo, sabe, no momento. É tipo, é o tapa na cara, é tipo o movimento de você tomar um tapa na cara. Aquilo ali é a experiência que você tá vivenciando no momento. E ela que te cria uma impressão, né? Ela que te faz você sentir, que faz você pensar naquilo. Então, através do tapa, eu aprendi que dói, tipo, tomar um tapa na cara. Então, isso veio por conta da experiência. Já a ideia, ela é a representação daquela experiência em forma de pensamento, ou memória, em lembrança. Então, por exemplo,
Quando alguém me fala que vai me dar um tapa daqui a 5 meses, já me vem a ideia da dor, porque eu já tomei um tapa anterior. Então, a ideia, ela tá sempre ligada com o pensamento, né? Tipo, com o passado, com uma lembrança, porque é algo que você já passou por aquilo uma vez, então você aprendeu que dói. Só que ela é diferente da experiência. A experiência é aquilo que você está vivenciando no momento. E impressão seria no sentido de, tipo, imagina literalmente uma impressora. Ela está o papel em branco, e aí sai o papel com alguma coisa impressa nela, desenhada. É mais ou menos aquela ideia do John Locke, que a gente é uma tábula rasa, a gente é uma folha em branco, e aí os experimentos que vão imprimindo na gente, vão deixando marcas. E então, por exemplo, um tapa na cara, a marca que fica é a dor. E aí, já a ideia que você tem é uma lembrança de que isso já doeu alguma vez, então provavelmente vai doer de novo. Mas aí que tá o problema. Existe esse provavelmente vai doer de novo. Então, o David Hume, ele falava que a ideia, ela não é tão segura, porque ela faz parte da razão, e como ele é um empirista, ele é contra o racionalismo. E por que que a ideia faz parte da razão? Porque ela é tipo um pensamento, né? Ela é uma memória, uma lembrança. Coisas que tenham a ver com pensamento ou ideias remetem sempre ao racionalismo. Então, ele acreditava que a ideia não era um negócio seguro para ter um conhecimento real. E aí, de novo, o exemplo do tapa. A ideia que eu tenho de um tapa é uma dor forte. Então, por exemplo, a experiência do tapa no momento pode ter doído muito, e aí isso vai me marcar como uma experiência que dói pra caramba. Mas aí daqui a 5 meses alguém fala que vai dar outro tapa. Além de eu fugir da pessoa, eu vou lembrar da última vez que eu tomei um tapa e vou falar, nossa, doeu pra caralho. Só que aí que tá a questão, o próximo tapa pode variar, ele pode ser fraco, pode ser muito forte, pode ser mediano, então não tem a ideia não dá uma certeza, sabe? Ela é mais ou menos tipo embasada numa experiência que você teve, mas quem garante que vai ser igual? É meio complexo, né? Essa ideia dele. Então, o David Hume ele valoriza muito mais a experiência do que a ideia. Isso é um empirismo radical dele. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Ela é bem complicada, mesmo se tiverem, pode falar. Deu pra entender? Que bom. É, ela não é difícil, né? Ela é só complicada. Porque a gente às vezes pensa que ideia é uma coisa e ele fala que é outra. Mas quanto mais vocês verem essa ideia dele, vai se acostumando. E aí fica mais fácil. E aí, na aula passada, a gente falou do Bacon, lembra? Que ele era um empirista indutivo. Que aí surgiu com ele a ideia de fazer experimentos induzidos, tipo você. Tipo um laboratório mesmo, você querer replicar uma coisa, você querer repetir ela, um experimento. Isso era o empirismo indutivo. Então, o Bacon, ele era indutivo, né, empirista indutivo, e ele induzia experimentos específicos e procurava conhecer coisas pequenas para chegar em exemplos mais gerais. É tipo aquela ideia da galinha. A galinha é uma ave e tem pena. Um pato também é uma ave e tem pena. Então, para ele, todas as aves teriam pena. É tipo ir de um exemplo pequeno para um negócio mais geral. E aí o David Hume, ele já era um empirista radical, porque ele falava que a gente devia se dedicar mais a coisas que a gente pode ver, eu só acredito vendo. E ele dizia também que as ideias eram como lembranças e elas faziam parte de um racionalismo. Então isso não se encaixava no empirismo. E além de que ele também valorizava o cotidiano, o hábito, a vivência.
fazer um exercício para ficar mais claro, só que o David Hume ele não cai tanto também. Acho que ele é mais confuso do que o John Locke. Vocês conseguem enxergar ou tá pequeno? Peraí, pronto. Então, beleza. Então, esse aqui é do Enem, e ele fala lá embaixo, né? Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, então são dois autores opostos, né? O Descartes, que era um racionalista, e o Hume, que era um empirista. O texto 1, do Descartes. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. E aí o texto 2. Sempre que alimentamos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia, e se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Então ele está falando aqui daquela ideia de que uma experiência te causa uma impressão e você enxerga ela através dos seus sentidos, né? Então o Descartes ele é contra os sentidos e o Hume, que é o empirista, é a favor dos sentidos. Então ele fala, nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos textos permite assumir que Descartes e Hume, letra A, defendem os sentidos como critérios originários para considerar um conhecimento legítimo. Letra B, entendem que é desnecessário suspeitar o significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Letra C, são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Letra D, concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Letra E, atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Qual vocês acham que é? Lembrando que eles são opostos. Uhum, isso aí. É a letra E. Eles atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Então, Descartes, ele falava que os sentidos eram ruins e o Hume falava que o sentido era bom porque o experimento, ele te dá uma impressão e essa impressão ocorre através dos seus sentidos. A letra A defendem os sentidos como critérios originários? Não, porque o Descartes ele é contra. A letra B ele fala que entendem que é desnecessário suspeitar o significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Não, porque se é desnecessário, você não precisaria estudar, né? O Descartes ele fala que é bom, porque as ideias remetem à razão, né? Ele tinha lá a questão das ideias inatas, as ideias fatídicas, se eu não me engano, ou factícias, não lembro. Acho que era factícias. Ideia inata é aquela que a gente já nasce com ela, tipo a matemática, 2 mais 2 igual a 4. E a factícia é uma ideia que gera outra ideia. É tipo, lembra da fofoca? Se alguém tá te contando uma fofoca, você tem uma ideia de como é. Então é uma ideia através da ideia, né? A fofoca já é uma ideia, alguém vai lá e te conta, você não estava no lugar, então você tem uma outra ideia de como foi. Então o Descartes, ele defendia as ideias e o Hume, ele não era desnecessário, para ele não era desnecessário. Para ele era importante estudar para criticar as ideias. Então a B não pode ser. A letra C, ele fala que são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Essa aqui eu fiquei na dúvida também dela. Não sei se alguém chegou a ficar na dúvida. E eu não sei, na verdade, qual que é a diferença. Porque ela
de certo modo, parece estar correta, né? Eles faziam críticas. É, essa aqui ela engana mesmo. Mas como tá falando do Descartes e do Hume, eles são opostos, a letra E ela fica mais encaixa melhor, né, no exercício. A letra dele fala que conhecimento, concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos, não porque ideia o Descartes defende e sentidos o Hume defende. Então, é isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Então, beleza, vou fechar aqui. Se, não sei se a Vitória quiser falar sobre a redação ou alguma coisa assim, fica à vontade. Senão a gente pode falar pelo Whats também.